Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje, sexta-feira, dia de papo previdenciário. Toda sexta-feira a gente vem por aqui bater um papo, pegar as dúvidas aí da semana, trazer aqui direto para vocês e responder de uma forma individualizada. Então é uma consultoria detalhada do seu caso. Se você quer participar, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Depois, comente aqui nos nossos vídeos, que a gente vai pegar as dúvidas e vai estar trazendo aqui. A sua dúvida pode ser selecionada para a gente estar te ajudando. Perfeito? Seguiu esse passo a passo? Vamos lá para a primeira pergunta do dia de hoje. É do Beto Vasconcelos. Ele pergunta o seguinte, olha só. Doutor, eu faço o pagamento como facultativo. Como faço para pagar como contribuinte individual? Beto, se você está como facultativo e agora começou a exercer algum tipo de atividade, a forma de fazer, se for por meio de carnê, você precisa alterar simplesmente o código, né? Facultativo aí é 1406, na alíquota de 20%. Você vai começar a pagar no código 1007 na alíquota de 20%. A partir daí, só você preenchendo isso no carnê, o INSS já vai entender que você saiu de facultativo e começou a exercer atividade como contribuinte individual. Perfeito? Se você fazer a emissão lá pelo meu INSS ou pela guia GPS no site da Receita, basta você selecionar lá a opção contribuinte individual ao invés do contribuinte facultativo, que também a Previdência já vai entender que você saiu do facultativo e foi para o contribuinte individual. Perfeito? Simples assim, sem mais dificuldades. Próxima pergunta que eu tenho aqui é do Joelson de Sena. Ele pergunta o seguinte. Doutor Augusto, me tire uma dúvida. Quem paga o carnê como facultativo, este período pode somar para compor o tempo de contribuição para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Joelson, sim, viu? Então, pessoal, na aposentadoria da pessoa com deficiência, mesmo a pessoa que paga na condição de facultativo, tem condição de somar esse período aí como tempo de contribuição. Então, o segurado facultativo ele tem todos os benefícios dos outros segurados, tá? Então, você sim, pagando como facultativo, tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, desde que prove o tempo mínimo, né, de deficiência e, além disso, prove que é deficiente. Mas o facultativo conta normalmente aí como tempo de contribuição na aposentadoria por deficiente. Perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui é do Wilson Silva. O Wilson pergunta o seguinte. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Tudo jóia. Os temas abordados pelo doutor são excelentes. Parabéns, Deus te abençoe. Muito obrigado. Doutor, meu primeiro registro foi em maio de 1987. Perfeito. Mas trabalhei nessa empresa por mais de um ano sem registro. Quando fui demitido da empresa, eu processei para reaver esse tempo, mas perdi a causa porque as testemunhas faltaram no dia da audiência. As provas materiais estão anexadas no livro de processos, atestagem de dispensa da aula de educação física, recibos de pagamentos, vários de assinatura, tudo da época. Será que este tempo pode vir a somar no meu tempo de contribuição? Obrigado. Wilson, se você tem documentos contemporâneos da época, independentemente de você ter entrado ou não com processo trabalhista e de ter sido negado, você pode sim solicitar a inclusão desses períodos aí no INSS. Então o INSS, pessoal, se você tiver documentos comprobatórios da época e de preferência também testemunhas, você tem a opção de fazer essa inclusão. E no INSS você tem a opção de fazer o que a gente chama de justificação administrativa. O que é uma justificação administrativa? É como se fosse uma audiência no processo judicial. A justificação administrativa, ela serve para o INSS analisar aqueles documentos. Então você tem que ter documentos comprobatórios da época, não pode ser só testemunha, tem que ter documentos. No caso do Wilson aqui, ele tem os vários assinados da época, tem os recibos de pagamento, tem ficha de registro, tem as dispensas das aulas de educação física falando que ele estava trabalhando. Então ele tem documentos comprobatórios. Você apresenta esse documento, apresenta as testemunhas e faz essa abertura de justificação administrativa. O INSS vai determinar um dia para ouvir essas suas testemunhas e elas reconhecendo esse período, é bem provável que seja computado esse tempo. Então, independentemente de ter processo trabalhista ou não, pessoal, se vocês tiverem documentos comprobatórios, vocês sim podem fazer esse reconhecimento aí no INSS e eles sim têm a possibilidade de acatar desde que tenha documentos comprobatórios. Perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui é do William Teodoro. O William pergunta o seguinte. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, William. Como vai ficar o auxílio-doença após o término da prorrogação automática? Olha, boa pergunta, né? Pessoal, o INSS está fazendo as prorrogações automáticas dos benefícios por incapacidade temporária. Caso você preencha os requisitos, né? Apresente lá o atestado direitinho com a CID, prazo máximo aí tem que ser até 90 dias, ou seja, tem todos os requisitos.
Mas o fato é, você tem determinadas prorrogações para ser feito. E depois que acabar essa situação de prorrogação automática, como faz? E aí, Wilson, o seguinte, você vai passar uma perícia presencial. Então, quando acaba as prorrogações automáticas, você, quando vai fazer um novo pedido de prorrogação, o INSS faz uma marcação de perícia para você ir em determinado dia, levar a documentação médica e o médico perito avaliar se você ainda está incapaz de trabalhar, né? Ou se você já consegue voltar ao mercado de trabalho. Então, quando acabam as prorrogações automáticas, são agendadas aí as perícias médicas para você passar na perícia e comprovar a sua situação de incapacidade, perfeito? Simples e tranquilo assim. Pessoal, participe do Papo Previdenciário, deixa aqui que a gente vai te ajudar. Até a próxima sexta. Tchau!